Oi, tudo bem? Meu nome é Adam e esse é um vídeo informativo sobre a Zona Bioclimática 8, que é um assunto da NBR 15220, parte 3, que trata do desempenho térmico das edificações. Esse trabalho ele está sendo realizado para a obtenção de nota na disciplina de Estudos Ambientais da UFRR do curso de Arquitetura e Urbanismo, pela disciplina de Estudos Ambientais, atualmente regida pela professora mestre Yane Pereira. Ok, antes da gente entrar no contexto específico do vídeo informativo, é interessante a gente lembrar que a NBR 1520 ela tem três partes e ela trata do desempenho térmico nas edificações, como eu disse anteriormente. A primeira parte fala sobre a simbologia e métodos de medida que a gente pode aferir. A segunda trata da transmitância dos materiais, falando já de características mais físicas específicas. E a terceira é a que faz esse zoneamento bioclimático pelo Brasil, que tece as orientações projetuais que devem ser seguidas ou não pelos arquitetos do Brasil. Cada zona tem parâmetros diferentes, então a zona 8, que é analisada nesse vídeo, ela é muito diferente da zona 1, tanto pelas questões de ventilação, insolação, latitude, longitude, e assim a gente varia. Vale ressaltar que a norma ela não faz obrigações, ou seja, ela não é como a NR18, NR24, por exemplo, que traz uma obrigatoriedade no canteiro de obras. A 1520 ela nada mais é do que orientação, então o arquiteto pode ou não seguir os conselhos dela. Ok, como eu já disse anteriormente, cada norma, cada zona tem a sua especificidade. De modo geral, as orientações elas falam muito sobre as aberturas para as ventilações, as proteções dessas aberturas, as vedações externas e as estratégias de condicionamento térmico passivo que devem ser aferidas em cada tipo de projeto. Também vale ressaltar que a 1520 ela se limita a residências unifamiliares ou multifamiliares e, em alguns casos, institucionais. Então, nem todo tipo de edificação precisa seguir ou é adequada a seguir as orientações que ela fornece. Agora, de modo mais específico, a Zona 8 ela tem uma particularidade que ela dá muita prioridade à ventilação e ao sombreamento. A NBR 520 parte 3 ela nos diz que 40% da área de piso precisa ser aberta. Como assim? Por exemplo, se eu tenho 1.000 metros quadrados de piso, as paredes dessa área construída precisam ser 40% abertas. Logo, se eu tenho 1.000 metros quadrados de piso, 400 metros quadrados tem que ser de abertura durante todo esse edifício, ao percorrer desse edifício, né? E além disso, toda essa área precisa ser sombreada. A gente pode tomar como exemplo a cidade de clima tropical, que quando não está chovendo, o sol acaba por ser muito constante e atinge diretamente essas edificações. Então, para que não aconteça um condicionamento térmico passivo muito alto, a NBR 15220 recomenda que essas áreas elas sejam totalmente sombreadas. Outra estratégia também, que faz parte da ventilação para Z8, é que ocorra uma ventilação cruzada permanente. Ou seja, uma das fachadas de um cômodo precisa ser aberta, conter as aberturas indicadas, só que outra face desse cômodo precisa estar com alguma esquadria aberta para que o ar consiga percorrer por todo esse entorno e sair e continuar percorrendo pela edificação. É interessante falar sobre essa estratégia, porque por mais que seja recomendada, a norma não inibe a possibilidade, na verdade, até recomenda nos períodos de verão, que ocorra algum tipo de mecanismo de climatização artificial. Tomando como exemplo a cidade de Boa Vista, Roraima, a situação da cidade é que a ventilação acaba por ser baixa, então é sim necessário em praticamente todos os cômodos, que não, principalmente aqueles que não têm área verde ao redor, que ocorra algum tipo de climatização artificial. Outra coisa que também deve ser levada em consideração quando a gente se trata da ventilação é o entorno urbano ou rural que o projeto está sendo realizado e a edificação vai ser feita. É muito importante entender quais são as interferências ou não interferências que as redondezas podem trazer ao conforto térmico de um espaço.
Uma instituição, na verdade um laboratório federal, que é o Laboratório de Eficiência Energética e Edificações, é um centro de pesquisa, tem diversos softwares que auxiliam os projetistas a terem uma melhor noção do que fazer ou não fazer. A gente tem um solar, por exemplo, que faz cartas solares, mas tratando da NBR 520, eles têm o ZBBR, que é um software que analisa toda, analisou todo o Brasil e separou ele nas zonas que a norma afere, né? Ou seja, você entra no programa, no software, e aí você colocando o seu estado e a cidade que você está analisando, consegue ter acesso às três partes da norma. A primeira parte de simbologia, a segunda parte de transmitância dos materiais e a terceira parte que fala quanto às recomendações a partir da classificação da zona climática. O que facilita muito a vida de quem está projetando, principalmente em diferentes áreas, para não ter que ficar lendo a norma toda hora e já ter acesso a uma informação mais direta. É interessante pensar que a norma faz sim orientações, mas a reflexão que fica aqui é que, por exemplo, a região norte, por mais que seja uma região muito vasta, ela não produz todos os seus tipos de esquadrias que são usados nos projetos. A grande parte das esquadrias dos materiais são importados das outras áreas do Brasil, seja Sudeste, Sul, Nordeste, e a gente vê que no Nordeste não há predominância de uma zona climática, mas isso em várias. Logo, adaptar as orientações a projetos principalmente do norte acaba sendo dificultoso, né? Porque as opções de mercado que poderiam ser viáveis para cá acabam por não ser, porque elas não são adaptadas para os nossos tipos de projetos. Aí do lado a gente tem o exemplo do Palácio Nenê Macade, Palácio da Cultura, que tem uma fachada toda coberta por vidro, tem uma alta incidência uh, de sol durante todo o período da manhã, durante todo o período da tarde, e é toda feita a climatização interna é toda feita por elementos artificiais, né? Isso já é um dos problemas. Outro problema também é o modo genérico que a norma trata a Zona 8. É muito fácil de perceber que uma região litorânea, principalmente do Nordeste, não tem características semelhantes com a região tropical de Manaus. Podem sim ser regiões tropicais, só que a presença do mar faz com que o clima da região se altere, assim como a ventilação. Aqui a gente tem a carta, na verdade a Rosa dos Ventos, da cidade de Boa Vista, em Roraima, que trata dos ventos diários, né, dos ventos diurnos. Ó, cara, absurdo. São 10 metros por segundo de vento ali no mar. Ou seja, por mais que a gente tenha 40% de abertura em uma das faces de um edifício e a gente consiga manter uma ventilação cruzada, não é viável de modo algum aceitar que aquilo vai ser suficiente. É preciso implementar algum tipo de esquadria para fechar isso e aplicar também um mecanismo de climatização artificial. Mas o problema é, não há esquadrias na região que promovam a, como posso dizer, a solução dos 40%. Então a gente acaba por usar elementos que não são adaptados para o nosso clima, por padrões de mercado, e a norma não pode ser atendida. A gente ganha problemas tanto térmicos quanto de iluminação. Enfim, esse é um dos problemas que a norma deve tratar e com certeza vai ser resolvido daqui a alguns anos. É notório que a região Sudeste, Centro-Oeste e Sul são muito mais privilegiadas e muito mais estudadas quando a gente fala dessa norma, Nordeste em parte também, mas a generalização da região Norte quanto ao clima é um dos fatores que acaba por desencorajar alguns projetistas a seguirem a norma, visto que as diferentes situações climáticas não são levadas em considerações. Essas são as referências que eu utilizei. A segunda referência, ela trata do software, então se você quiser baixar, ela vai estar aí na descrição para você fazer um download dela. É isso, muito obrigado por assistir.